Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal. Uma questão agora da SpaceX. E aí, você já sabe qual a resposta? Deixa aí nos comentários qual alternativa a sua deu. Já sabe, antes de tudo aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho porque fortalece e ajuda a gente a crescer e trazer mais conteúdos para vocês. Então vamos ver o que diz a questão aqui, ó. Fazendo x igual a ln de 5, temos que y igual a euler elevado a x menos euler elevado a menos x é igual a sobre B. Ou seja, o resultado daquela expressão, né, o resultado que nós temos aqui dessa expressão, ele é uma razão, né, uma fração, onde esse A pertence ao conjunto dos inteiros e esse B pertence aos inteiros não nulos, né? Ou seja, não pode ser zero. E A e B são primos entre si. E é interessantíssimo saber disso aqui, né? E ele pergunta qual é o valor de A mais B. Um detalhe importante é que quando você fala que os números são primos entre si, o que significa, né? Dizer que A e B são primos entre si significa dizer que o máximo divisor comum entre esse número A e esse número B é 1, certo? Ou seja, quando você tem dois números primos entre si, o maior divisor comum entre eles é o 1. Lembrando que o 1 ele é divisor comum de todos os números, né? Nesse caso, quando você só tem o 1 como divisor comum, você diz que aqueles números são primos entre si. Vou dar um exemplo. Se você pega o número 2, né? Se você pega, por exemplo, o MDC de 2, 4, por exemplo, você vai ver que o maior divisor comum entre eles é o 2, né? Eles dividem por 1, mas também dividem por 2. Mas se você pegar, por exemplo, o MDC de 3 e 7, por exemplo, eles são primos. O 3 só divide por 1 e por 3, e o 7 só divide por 1 e por 7. Então, o único divisor comum entre eles é o 1. Então, 3 e 7 são primos entre si. Tá? Isso aqui são só exemplos, mas tem muitos e muitos casos aí de primos entre si. Beleza? Só lembrando, então, o conceito de primo entre si é quando o máximo divisor comum é igual a 1. Ok? Então, vamos lá. Como é que a gente pode resolver? Uma ideia seria a gente pensar nesse valorzinho de x aqui, ó, também, tá? Só que aí ele já diz que o x é igual a ln de 5. Então, eu posso, por exemplo, substituir aqui, ó. E aí, o que é que eu teria? Vamos ver aqui, ó. Eu teria o seguinte: y é igual a Euler elevado a x. Quem é x? X é ln de 5. Menos, aí aqui, ó, Euler elevado a menos ln 5, ok? E aí você vai lembrar de um detalhe aqui, ó, presta muita atenção. Lembra de uma propriedade do logaritmo que diz o seguinte: quando você tem a base, você tem uma potência. Sua base é um número aí, né, qualquer, e o expoente é um logaritmo. Se a base da potência for a base do logaritmo, o resultado é o logaritmando. Como assim, professor? Vamos lá. Imagina que você tem, por exemplo, logaritmo qualquer aí, tá? Uma potência qualquer, A. E aí você tem um log aqui, por exemplo, na potência de B na base A. Ou seja, você tem uma potência, você tem uma base aqui, que é A, e a base do seu logaritmando também é A. Ou, perdão, a base do seu logaritmo também é A. Como é que você pode resolver isso? Né? Como é que você pode fazer isso? Você pode simplesmente meio que cancelar isso aqui e o resultado ser o logaritmando. Exemplo, imagina que você tem lá 3 elevado ao log de 5 na base 3. Você tem a potência, a base aqui é a mesma base daqui, é como se você cancelasse e o resultado fosse o logaritmando, 5. Lembre-se, lembre-se que quando você tem o ln, o logaritmo neperiano, a base é o Euler. A base
é o Euler, certo? Então, o que acontece? É como se você tivesse Euler elevado ao logaritmo de 5 na base Euler. É essa mesma propriedade. Então, é como se você cortasse o Euler com o Euler e ficasse só o 5. Beleza? Então, vai ficar, corta o Euler com o Euler, fica só o 5. É essa propriedade aqui, ó, que eu apliquei com log, mas que também vale para o ln. Então, se você tiver ali naquele caso, ó, Euler elevado a ln 5, lembrando que o logaritmo neperiano, a base é Euler. Então, é como se você cortasse e ficasse só o 5, certo? Agora, preste atenção num detalhe aqui, ó. Esse daqui, antes de você fazer esse corte, você vai tirar esse menos daqui. Como é que você tira esse menos que está aqui na frente? Lembra que tem uma propriedade da potência que diz o seguinte, ó, ou do logaritmo, que diz o seguinte. Se você tiver o log de um número qualquer aí elevado a 1k, o que acontece? Esse k ele vem aqui para frente multiplicando, né? Então, fica k vezes log de a. É isso? Então, se você tem um número multiplicando um logaritmo, você pode trazer ele aqui para cima como uma potência. Aí você vai dizer, professor, mas qual é o número que está multiplicando aqui? É como se fosse menos 1, né? Aqui, ó. Quando você coloca assim, menos ln 5, é como se esse menos fosse menos 1. Então, você teria assim, ó, menos 1 vezes ln de 5. E aí, esse menos você vai trazer aqui para cima. Então, esse aqui vai ficar ln de 5 elevado a menos 1. Beleza? Então, vamos só primeiro arrumar aqui, ó. Ficaria assim, ó, y igual a Euler elevado a ln de 5 menos Euler elevado a ln de 5 elevado a menos 1. E aí, eu vou aplicar agora essa propriedade. Corta a base com a base, corta a base com a base. O que vai ficar, então? Vai ficar y igual, aqui fica 5, menos, aqui fica o quê? 5 elevado a menos 1, né? 5 elevado a menos 1. Então, 5 elevado a menos 1. Só que a gente sabe que 5 elevado a menos 1 é 1/5, né? Então, eu tenho y igual a 5 menos... Beleza? E aí, ó, como é que você pode subtrair? Tem um vídeo aqui ensinando a técnica da borboleta. Tem uma ideia legal também, que é você pensar o seguinte, ó. Essa subtração dá para você sempre pensar assim. Subtração de fração tem que ter denominador igual, né? Então, o que você pode pensar? Você pode pensar o seguinte. Pensa nisso aqui como sendo 5 sobre 1. Né? 5 sobre 1. Não tem que ter denominador 5? Então, é como se você pegasse esse 5 aqui de cima e multiplicasse por 5 e pegasse esse 5 aqui de baixo e multiplicasse por 5 também. E aí, como é que você ficaria? Você ficaria com o seguinte, ó. 5 vezes 5 é 25 e 5 vezes 1 é 5. Então, na verdade, 5 inteiros é 25 sobre 5. 25 sobre 5. Menos 1/5. Ou seja, você igualou os denominadores sem aquela necessidade de tirar MMC, tem todo aquele processo. Lembrando, existe uma técnica que eu ensinei que é a técnica da borboleta, que você pode usar. E tem uma outra técnica também bem rapidinho que o pessoal faz, que é o quê? Multiplica pelo de baixo e subtrai com esse aqui de cima. Então, 5 vezes 5, 25. 25 menos 1 dá 24. E aí você repete o número de baixo, certo? Então, tem pelo menos umas 3 formas aí de você fazer. Então, y é igual a 24 sobre 5. Tranquilo? Encontramos, então, o valor de y. Olha que bacana. Encontramos aqui o valor de y, certo? E aí, veja que ele fala aqui no começo, ó, que y é um número que vai ser escrito na forma de fração. Então, de fato, ó, y é 24 sobre 5. Só que com um detalhe. O 24 e o 5, que no caso, o 24 seria o A, né? Então, esse aqui de cima seria o A. Esse aqui de baixo seria o B, certo? Eles têm que ser primos entre si. E, de fato, eles são. Se você pegar o A e pegar o B, eles são primos entre si. O A é 24, o B é 5. O único divisor comum que tem entre eles é o 1. Por que ele coloca isso também? Que pode ser que você ache uma fração aqui e você tenha que simplificar. Se você tiver que simplificar até ficar na forma irredutível, porque quando você simplifica uma fração,
você simplifica para obter a forma irredutível. E a forma irredutível vai levar para você dois números primos entre si, onde o único divisor comum entre eles é 1. Então, vamos supor que essa fração tivesse dado, por exemplo, 48/10. Ela não está como primos entre si porque existe um divisor comum entre o 48 e o 10 que não é o 1. Então, esse conceito de primos entre si é para fazer com que essa fração seja irredutível, que já é o caso que está aqui. Ó. E aí, ó, o que ele está pedindo então? Ele está pedindo o valor de A mais o valor de B. O A é o 24, o B é o 5, somando os dois eu tenho 29. Resposta correta, letra B. Beleza? E aí, se você gostou, você já sabe. Já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixa aí no comentário o que você está achando dos vídeos, o que você quer que a gente traga também para fortalecer ainda mais o canal. Valeu, galera. Até mais.